Olá, 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 marketing sistêmico, como estão vocês? Aqui estamos nós para mais um dos nossos conteúdos, nossos estudos, aprofundamentos nas conexões sistêmicas que estão ativas em um negócio. Tem uma curiosidade que às vezes me perguntam e que é bom que se lembrem dela. Os aspectos sistêmicos que influenciam tanto um grande negócio, uma organização, uma instituição, pode ter ali centenas, milhares de funcionários, como aqueles que influenciam um pequeno negócio, são os mesmos. O que muda é a escala. Numa escala de uma grande organização, nós vamos ver como esses mesmos fatores acabam gerando processos em cadeia, tem uma complexidade maior, porque a cadeia é maior. Mas nos pequenos negócios, como nos grandes negócios, os aspectos que vão favorecer o resultado, que vão favorecer a expansão de um negócio, são os mesmos. Continuamos aqui nos acompanhando e pouco a pouco vai ficar cada vez mais claro para vocês. Esse canal eu criei especialmente para dar também fortalecimento, conteúdos acessórios àqueles que compartilho dentro da formação em marketing sistêmico. Então, eu não estou aqui antes por causa do canal, eu estou aqui antes por causa da formação em marketing sistêmico. E como é um assunto que tem muitas nuances, que é muito interessante irmos percebendo essas interconexões, eu precisava de um espaço mais amplo, que é o YouTube, esses vídeos semanais, também os e-mails semanais que envio nas terças-feiras com conteúdos que há quantos anos eu tenho partilhado e que eu posso fazer com vocês pontes para perceberem como que esses fatores que influenciam os resultados do negócio estão lá presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos plantios de cada tempo. Então, estejam aqui em atenção. Não é somente em um vídeo que vocês vão pegar uma visão sistêmica. Uma visão sistêmica, ela é desenvolvida como se desenvolve uma inteligência. Leva tempo. Sabe quantos anos leva para desenvolvermos um conhecimento? Alguns anos, mas para mudarmos um nível cognitivo, que é o que mudamos aqui quando vamos ter visão sistêmica, leva cerca de 10 até 20 anos. Então, não é algo que você vai fazer assim, ó, da noite para o dia. Você vai precisar de uma dedicação para que os seus olhos possam enxergar cada vez mais. Porém, parece que, ah, meu Deus, 20 anos. Não. Quando eu me dedico, eu já começo a ter olhos que percebem mais hoje do que percebiam antes, ontem. E hoje nós vamos fazer aqui uma desses treinamentos com os nossos olhos, tá? Eu separei para vocês um case que eu, inclusive, vou ir anotando ele aqui enquanto nós vamos observando, tá? Que case é esse? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, porque eu quero ir anotando. Então, estão vendo aí a minha tela? Transição de carreira, que estamos aqui no marketing sistêmico. E esse é um case que eu acompanhei muito de perto entre os anos de 2016, 2016 até 2018. Aí eu acompanhei acompanhamento como mentora. Tá? O que que acontecia ali? Eu tinha uma aluna, mentoranda, que ela tinha feito uma transição de carreira. Originalmente, ela era médica, tá? Tinha vivido muitos anos da vida dela dedicando à medicina.
E em algum momento, ela rompe com a área médica. Ela rompe, porque ela se cansa, ela tem um burnout, tá? Então ela entra em exaustão. Ela entra num estado assim de não quero mais essa área, tá? E ela inicia então um processo de transição. Inicia a transição. O que que acontece quando nós iniciamos uma transição de carreira? Isso se tornou muito comum nos últimos anos, porque um processo de descontentamento começou a passar por nós, né? Nós não queríamos mais aquele propósito, aquela função sem cabimento, a gente queria algo com mais sentido. Ok, é possível respeitar isso em nós, mas de certa maneira, o que nós não conseguimos fazer, às vezes, quando iniciamos uma transição, é perceber o propósito daquilo que já fazemos. Nada nos impede de mudar, mas antes eu preciso me apropriar do propósito do que eu estou fazendo. E ali eu tinha aquela mentoranda em uma briga muito anunciada, muito narrada com a medicina. Então, evidentemente, ela tinha um descontentamento com a área que ela até então tinha atuado, né? Esse descontentamento fazia com que ela olhasse para o caminho percorrido e sentisse assim: acabou. Eu não quero ver esse caminho nem pintado de ouro. Eu não quero isso para minha vida mais. Chega. E no momento em que ela me pedia as mentorias e eu a acompanhava, ela tinha predominantemente uma sensação, uma emoção, ela estava muito envolvida num processo de raiva, raiva da área médica, com razão, né? Com as razões dela. Porém, quando nós estamos finalizando um caminho e começando outro caminho, há uma lei sistêmica regendo os nossos caminhos, que é a lei. Quero ver se vocês sabem que lei é. Se não sabem assim logo de cara, tem um vídeo aqui em que eu explico as leis. A lei que atua no na nossa timeline é a lei da ordem. O que vem antes da nossa vida dá recurso para o que vem depois. Então, sempre que nós fazemos, vivenciamos um processo de transição de carreira, iniciando um novo negócio, iniciando uma nova entrega, isso acontece com todos nós, como eu disse aqui no início, tanto no nível de uma instituição gigante, como num nível assim de uma pessoa sendo empreendedora por ela só. O caminho que eu fiz para chegar até aqui veio antes. E a lei sistêmica que atua sobre esse caminho é a lei da ordem. E a lei da ordem, vocês se lembram? Lei da ordem tem o seguinte enunciado: o que vem antes é maior e dá, o que vem depois é menor e recebe. Quem vem antes é maior e dá. Quem vem depois é menor e recebe. Repetindo. E ponto final, né? Então, a área médica veio antes e ela dá o recurso para o que quer que venha depois. No caso dessa minha mentoranda, eram os atendimentos terapêuticos. Os atendimentos terapêuticos. Como que ela começou a fazer o negócio dela? E aí ela enfrentou um problema. Ela se dizia terapeuta, se apresentava terapeuta, porém, ó, boquinha calada sobre ser médica. Não falava, porque estava de birra com a medicina, estava de briga com a medicina. Estava assim, não quero nem saber, nem pintado de ouro. Acabou essa fase da minha vida. Quando ela, então, depois de alguns anos, né?
Então, ali eu via o que que acontecia ali. Não adianta você dizer para alguém, olha, o que vem antes dá, o que vem depois recebe, uma sequência. Quando a pessoa está com birra, não adianta que venha um consultor, que venha um mentorando, que você faça um curso, que você leia um livro, que você assista aqui esse vídeo. Você fala assim, quer saber? Não quero nem essa informação, eu não vou fazer isso. E ela passou cerca de 3 anos com essa briga. 3 anos, né? 3 anos. Ó, esqueci de compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Tô anotando aqui. 3 anos brigando com a área médica, até que tornou-se insustentável seu novo negócio. Não conseguia pagar as contas. Contas não eram pagas. Isso aqui é um sintoma claro. Esse probleminha aqui é um sintoma claro, claríssimo, de que você não está harmonizado com as leis sistêmicas. Tá? Contas não são pagas. Não ficou bom esse azul aqui, não. Gostei. As contas não são pagas. Quando as contas não são pagas, nós temos um efeito. Efeito. Então, se nós temos um efeito, qual é a causa? Qual é a causa? Aqui eu já comecei para vocês partilhando sobre a causa. A causa estava na lei da ordem. Já tinha detectado isso antes, mas ela precisou viver um período que eu chamo período de rendição, em que você já ouviu, já sabe, já ouviu, já foi orientado, você já tem tudo em mãos, mas você, enfim, se rende. E naquela ocasião, ela ali, né, no sufoco, não pagava as contas, o negócio não prosperava. Ela se rende como? Voltando à casa dos pais. Voltando à casa dos pais pequena, obrigando-se a uma humildade, volta à casa dos pais e fica na casa dos pais por cerca de 2 anos. 2 anos. Nesse período, o que que acontece inevitavelmente? Quando entramos mais em contato com os nossos pais, inevitavelmente nós entramos também em contato com a lei da ordem. Quem vem antes dá é maior, quem vem depois é menor e recebe. É a mesma lei. E ela passou por ali um tempinho, né? Eu fiquei até um tempinho sem notícias, reabilitando-se no papel de pequena diante dos pais e no papel de pequena também na timeline da vida, que a minha versão de hoje está sempre recebendo da versão de antes, que quebrou a cabeça, caiu no buraco, saiu por aí tropeçando nas pedras, mas coletou. Olha, lá pela medicina, eu coletei isso, isso e isso. Você não precisa fazer igual, mas você só não vai fazer igual, você só tem a condição de fazer diferente porque eu coletei antes. Então, em algum momento de rendição, então lá pelos idos da pandemia, né, 2020, 2021, essa rendição acaba criando uma nova postura. Ah, esqueci de compartilhar aqui minha tela. Paciência. Tá aqui uma nova postura, que é a postura do seguinte: eu estou aqui graças ao que vivi antes. Então, ela integra a medicina, né? Ela não vai atender como médica, mas no descritivo, nas atividades já desempenhadas, no que eu sou, também, também, também está a medicina, né? E aí
as coisas começam a mudar. Não porque ela colocou lá a palavra medicina, mas porque dentro dela houve uma reconciliação entre a versão de antes, que tinha coletado, e a versão de agora, que estava recebendo esses recursos. Esse ajuste nas nossas lentes muda nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa postura. Então, eu não preciso ser médica. Eu sei o que é ser médica. Eu sou, está em mim. Eu não vou te atender aqui como médica, mas os conhecimentos como médica estavam ali e faziam parte. Quando ela estava, então, outra lei. Olha outra lei aqui. Para de excluir. Quando ela para de excluir, o que pertence, pertence. Lei do pertencimento. Quando ela para de excluir o conhecimento que estava nela, a área com a qual ela já tinha lidado, as sabedorias que ela tinha colhido desse processo, ela inclui as coletas vividas. Então, ela primeiro passa por uma percepção de ordem e depois ela passa por uma percepção de pertencimento. E isso cria como consequência força. Isso cria como consequência resultados positivos, porque são duas leis sistêmicas que estavam sendo desrespeitadas e que criam um novo ajuste, uma nova postura, uma vez que são integradas. O que que se desenrolou desse case? Né? Então, eu acompanhei muito de pertinho a parte em que estava acontecendo a briga. Eu fiquei sabendo, meio de bastidores, da parte em que ela se rendia e das narrativas que ela sempre me trazia sobre ir para a casa dos pais. E eu observando ali do meu lugar, né? A partir do momento em que eu não sou mentora mais, ó, não tem que falar nada, né? Não tem que se meter onde você não é chamado. Então, eu só pude ter essa graça de observar o case se desenrolando diante de mim. Quando eu vi que ela estava na casa dos pais e ela foi me contando as transformações que estavam acontecendo, eu sabia. O negócio vai começar a ter frutos. É só questão de tempo. Vai começar a frutificar. E aí não deu outra. Passou uns 2 anos disso, então ficou 2 anos na casa dos pais, muita mudança. Ela com alegria contando das mudanças, dos desafios de estar ali. Passou uns 2 anos disso, então imagine, né? 2 anos lá, mais 2 anos disso, por volta de 2021, 22. Aí a coisa frutificou muito bem, né? Coisa assim, ganhou um nível altíssimo de florescimento, de frutos, de resultados de todos os níveis, não é só resultado financeiro. Né? Quantas vezes vou bater nessa tecla? Não é só resultado financeiro, não é só seguidores, não é só você, sabe? É um nível de satisfação. Você vê que a pessoa está com satisfação, que ela está no caminho dela, que ela está prosperando, prosperando em todos os níveis. E isso é muito bom. É muito bom de ver o case, né, das leis sistêmicas sendo vivenciadas, criando mudança de postura e isso criando mudanças como consequência nos resultados. Quando eu falo em marketing sistêmico, é esse nível de inteligência, de conexão entre fatores que eu estou considerando aqui. Então, por mais vezes estarei aqui com vocês analisando outros cases, olhando para esses resultados, conectando elementos. Acredito que assim vocês também daí podem ir treinando seus olhos para enxergar cada dia mais. E volto a lembrar, os e-mails de terça-feira, vocês podem fazer inscrição, eu coloco aqui nos links desse vídeo os acessos para vocês participarem desses e-mails. Lá eu acabo coletando mais elementos para partilhar com vocês, além dos vídeos semanais daqui. Sim?
Recebam meu grande abraço e até.